E aí, pessoal? Estamos começando uma nova jornada de amor. Contem pra gente de onde vocês estão assistindo. Não se esqueçam de se inscrever e fazer parte da nossa família agora mesmo. Fiquem com a gente. A história começa. O 802º andar da Falcon Ridge Holdings, à noite, parecia um mundo completamente diferente. Paredes de vidro transparente refletiam o neon azul-violeta da fachada do prédio, espalhando raios de luz pelo chão de mármore frio. Nenhum som humano, apenas o zumbido suave do sistema de ventilação e o tic-tac quase imperceptível do relógio de parede. Dentro da sala de conferências, o ar estava tão denso que os dois gerentes nas extremidades da mesa não paravam de engolir em seco. Na cabeceira da mesa estava Adrian Hale, o jovem CEO, famoso por ser gélido, calmo e perigoso. Do outro lado estava o CFO Marcus Welch, com os olhos brilhando como os de um homem esperando sua vez. No centro da sala, a luz azul-violeta cortava nitidamente o nariz reto e arrebitado de Adrian, fazendo-o parecer uma estátua de pedra esculpida com perfeição. Não vou assinar este projeto. A voz de Adrienne era baixa, suave e cortante como uma lâmina. Marcus inclinou levemente a cabeça com um sorriso suave. Você deveria reconsiderar, Adrian. É uma oportunidade. Adrian recostou-se, os olhos azuis aço frios. Uma oportunidade para você lavar dinheiro através de um fundo de investimento falso, você quer dizer? Eu revisei os números. Os dois gerentes tremeram visivelmente. O sorriso de Marcos desapareceu sob o brilho roxo neon. Seu rosto tornou-se assustadoramente afiado. Você não terá muito mais tempo para dizer isso. A atmosfera ficou tensa. Adrian franziu a testa, prestes a responder, quando uma dor lancinante rasgou seu peito e subiu pela garganta, forçando-o a soltar um suspiro áspero. O copo escorregou de sua mão. Crash! Estilhaços explodiram pelo chão, o som seco ecoando como um toque de recolher. CEO. Adrian lutou para se manter em pé. Então desabou. Os dois gerentes saltaram de seus assentos. Um deles gritou em pânico. Meu Deus, o que está acontecendo com ele? Chamem uma ambulância. Comecem a RCP. Marcos os bloqueou com o braço, a voz perturbadoramente calma. Não precisa. Deixem-no. Ele tem um problema cardíaco leve. Ele vai respirar de novo em um instante, mas os lábios dele estão ficando azulados. Ele não está mais inspirando. A voz de Marcos baixou, firme e cortante. Façam o que eu disse. Sentem-se. Os dois gerentes congelaram. Ninguém ousava desobedecer. Marcos conhecia o histórico médico de Adrian. Sabia que a RCP era crucial nos primeiros 3 minutos. Sabia que, se esperassem mais, o coração pararia completamente. E ele deixou acontecer. Cada segundo que passava poderia entregar o império a ele. Mas o destino de Adrienne não pertencia a Marcos. Pertencia a outra pessoa. Naquele instante, no corredor, Laia Reis empurrava um esfregão. Um som agudo, de vidro quebrando, cortou o silêncio como uma faca, fazendo-a pular. Ela tirou um dos fones de ouvido e se endireitou. O que foi isso? Sem esperar que sua mente processasse a informação, ela correu. Suas longas pernas deslizaram pelo chão, sua sombra se estendendo atrás dela sob a luz neon. As portas da sala de conferências se abriram de repente e ela congelou diante da cena que a assombraria para sempre. Adrian jazia imóvel, o peito imóvel, os lábios azulados. Os dois gerentes tremiam. Marcos, de braços cruzados, observava, com os olhos frios como aço, impiedosamente arrepiantes. Laia avançou sem hesitar. Saiam da frente! Gritou Marcos. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não têm permissão para tocar no CEO. Mas Laia o ignorou completamente, sentando-se ao lado de Adrian. Um olhar foi o suficiente para que ela soubesse instantaneamente que o coração dele havia parado. Todo o seu treinamento médico incompleto voltou à tona. Ela era estudante de medicina do 3º ano quando sua família desmoronou. Seu pai adoeceu. A intuição se tornou impossível. Mas suas mãos ainda se lembravam. Cada ritmo, cada protocolo, cada comando de RCP estava gravado em seu corpo como um instinto. Ei, me escute. Você precisa voltar, por favor. Sua voz falhou. Ela colocou as 2 mãos no centro do peito dele.
compressões firmes, precisas, fortes e inabaláveis. Seu externo se contraiu sob suas mãos pequenas, porém poderosas. Marcos deu um passo à frente como se fosse afastá-la. Ela rosnou sem olhar para ele. Não me toque. Ele não está respirando. Ela se inclinou mais, sua respiração quente roçando sua pele, seus lábios a milímetros dos dele. Por um instante pareceu que toda a sala parou de respirar. Então, ela selou sua boca sobre a dele, o ar inundando seus pulmões. Quente, urgente, desesperado. Os dois gerentes coraram, desviando o olhar. Marcos encarou, sabendo que tudo estava desmoronando. Laia recuou, retomou as compressões. Não desista. Você está me ouvindo? Adrian Hale, não ouse desistir. Ela se inclinou novamente, seus lábios roçando os dele em um contato quente, frenético e fugaz, enquanto fazia outra respiração de resgate tão próxima, tão intensa, que lhe deu um nó no estômago. Após vários ciclos agressivos, um suspiro, um leve movimento em seu peito, ele respirou novamente, superficial, entrecortado, mas real. Seu peito se elevou levemente, frágil, mas vivo. Lila expirou trêmula, seu coração falhando um pouco. Ele está respirando. Chamem a ambulância agora! Gritou ela. Os dois gerentes saíram correndo pela porta. Marcos ficou paralisado porque entendeu que Adrienne não estava morta, e isso significava que toda a sua tentativa de tomar o poder tinha acabado de ser destruída por uma faxineira. Laia deslizou a mão sob a cabeça de Adrienne, erguendo-o gentilmente, seu rosto a poucos centímetros do dele. O suor dele escorreu por seu pescoço. Sua respiração fraca roçou seu queixo. E naquele momento, seus corpos estavam tão próximos que quase se fundiram. Ela não fazia ideia de que acabara de mudar o destino de um homem e que ele jamais a deixaria desaparecer de sua vida novamente. O céu a leste mal começara a clarear quando Marcus Welch entrou na sala de conferências no 12º andar. Jogou as chaves do carro sobre a mesa, caminhou até a parede de vidro e ajeitou a gravata. Lá fora, a cidade ainda estava envolta em névoa, mas na mente de Marcos, tudo era cristalino. Ele acabara de viver a noite mais longa de sua vida, não porque temesse que o CEO morresse, mas porque o CEO sobreviveu. E a pessoa que o salvou, Lila Reese, uma faxineira, uma variável que jamais existira em seus planos. Marcos acendeu as luzes. O brilho frio e branco inundou o cômodo, expondo tudo sem piedade. Pegou o celular e reproduziu a gravação granulada da câmera do corredor. Um ângulo fechado que flagrou Laia correndo para o quarto. Não o suficiente para provar a reanimação cardiopulmonar. Não o suficiente para mostrá-lo parado, mas mais do que suficiente para confirmar uma coisa. Ela sabia mais do que ele queria que ela soubesse. E não importava o quão inconsciente ou delirante Adrian estivesse, assim que acordasse, sem dúvida perguntaria: quem me salvou? Quem estava lá quando eu desmaiei? Marcos podia influenciar os dois gerentes. Ele tinha poder sobre eles. Um desviou fundos do departamento. O outro falsificou relatórios de desempenho. Mas Laia, ela não fazia parte do seu sistema. Não lhe devia nada. E o temia ainda menos. E o pior de tudo, ela o encarara diretamente nos olhos na noite anterior, com o olhar de quem sabia a verdade. Marcos não podia permitir que uma garota como aquela permanecesse na empresa por mais uma hora sequer. Ele respirou fundo. Chamem o RH agora mesmo. 603. Sala de reuniões do RH. O ar estava pesado como um fio esticado. A diretora de RH, Iverson, e os dois gerentes do turno da noite já estavam presentes. Pareciam exaustos, como se não tivessem dormido. Marcos sentou-se à cabeceira da mesa, abriu uma pasta e falou em voz baixa e firme. Temos um problema. Uma funcionária se comportou de forma inadequada com o CEO. Os dois gerentes se sobressaltaram, quase saltando de seus assentos. Marcos lançou-lhes um olhar de advertência penetrante. Eles se calaram. A quem você se refere? Perguntou o RH. Laia Reis, a faxineira do turno da noite. A diretora Iverson hesitou, desconfortável. Mas pelo que ouvi, ela ajudou. Marcos a interrompeu. Seu tom suave,
porém gélido. Ninguém tem permissão para auxiliar o CEO sem um atestado médico. Ela o tocou enquanto ele estava inconsciente. Isso é uma violação de protocolo. Os dois gerentes abaixaram ainda mais a cabeça. Não ousaram dizer nada. Marcos ficou parado. Não ousaram revelar. A reanimação cardiopulmonar de Laia foi tão perfeita que trouxe o CEO de volta da morte. Eles pertenciam a ele, e ele sabia exatamente onde cada um deles estava escondido. Marcos caminhou lentamente em direção a eles, colocando a mão no ombro de um dos gerentes. Todos nós sabemos o que aconteceu. Sua voz baixou para algo perigosamente suave. E todos concordamos. Não podemos permitir que ninguém se aproveite do CEO enquanto ele está indefeso, certo? Os gerentes assentiram instantaneamente como marionetes. Marcos voltou para a mesa, com as palmas das mãos pressionadas contra a madeira. Adrian Hale está no hospital. Quando acordar, perguntará quem o salvou. Ele articulou cada palavra. Não darei a ela a chance de contar sua versão da história. O diretor Iverson exalou e, em seguida, abriu lentamente o arquivo de demissão. Você quer a opção mais branda ou a mais severa? Severa. A voz de Marcos era afiada como uma lâmina. Então, ela não pode voltar, não pode processar e ninguém ficará do lado dela. 7:12. Corredor do terceiro andar. Laia carregava uma pilha de panos de limpeza, com o cabelo preso às pressas. Marcas vermelhas ainda marcavam suas mãos, resultado de horas de compressões torácicas. Seus olhos estavam cansados, mas seu coração ainda estava preso à imagem de Adrian, inconsciente sob suas mãos. Ela murmurou baixinho: "Espero que ele sobreviva." Uma voz plana e sem emoção cortou o corredor. "Senhorita Laia Reis." 2 seguranças bloquearam seu caminho. Ela assentiu. "Por favor, venham conosco ao RH." Seu coração despencou. Escritório de RH, 7B18. A porta se fechou atrás de Laia, o som selando seu destino. Marcos estava lá, seu olhar frio como mármore, desprovido de qualquer pretensão, cheio de desprezo. A diretora Iverson segurava uma pilha de papéis. "Senhorita Laia, analisamos o relatório de ontem à noite", disse ela calmamente. "Você é acusada de contato físico inapropriado com o CEO enquanto ele estava inconsciente." Laia congelou. "O quê?" Marcos deu um passo à frente, com as mãos nos bolsos, a voz rouca como óleo. "Você se inclinou e colocou sua boca na dele. A câmera captou tudo claramente." O rosto de Laia corou, porque ela se lembrava vividamente do momento. Mas era respiração boca a boca, a única maneira de salvar a vida dele. Ela gaguejou com a voz embargada. Eu fiz RCP. Eu estudei medicina. Eu o salvei." Marcos estreitou os olhos. "Que conveniente você dizer isso agora." Laia olhou para os 2 gerentes, desesperada para que alguém, qualquer pessoa, se pronunciasse. Mas eles abaixaram a cabeça, evitando seu olhar como quem evita a própria culpa. Ninguém falou. Ninguém ousou. O diretor Iverson proferiu o veredito. "Com base no relatório executivo e nos depoimentos das testemunhas, você está demitida imediatamente. Você não tem permissão para retornar ao prédio. Seu pagamento será enviado pelo correio." Ela ficou parada ali. Uma caixa de papelão foi colocada em suas mãos. Eles a escoltaram para fora, como se estivessem escoltando uma criminosa. Ninguém sabia que ela era a única razão pela qual o CEO estava vivo. 7:42. Saída dos fundos do prédio. Laia saiu. O frio a penetrou. Ela apertou a caixa, as mãos tremendo. Uma rajada de vento chicoteou seus cabelos. E, de repente, ela se lembrou da respiração fraca de Adrian sob sua boca. Sua garganta se fechou. Ela o salvou, e essa era sua recompensa. Mas ela não fazia ideia de que, naquele exato momento, Adrian Hale estava começando a acordar e a primeira pergunta que faria seria: quem o salvou? O primeiro som que Adrian ouviu não foi o do monitor cardíaco, nem os passos do médico, mas a respiração. Uma respiração quente, suave e trêmula, como se ainda estivesse presente em seus lábios. Adrian abriu os olhos. As luzes do hospital projetavam um tênue raio dourado sobre as cortinas brancas. Seu corpo inteiro parecia pesado.
como se estivesse sendo puxado para baixo d'água, e seu peito ainda doía pelas compressões vigorosas. Mas o que o assustou não foi a dor. Foi a lembrança que o tocou como um fogo suave. Lábios pairando sobre os dele, uma respiração ofegante e quente o suficiente para queimar sua pele. A voz de uma mulher embargada. Você precisa respirar. Por favor, respire. Mãos pequenas, mas fortes, pressionadas contra seu peito, o corpo dela inclinado sobre o dele, um aroma fresco, um toque de antisséptico e algo doce o suficiente para fazer seu coração disparar. Os olhos de Adrienne se abriram completamente. Seu coração reagiu não à doença, mas à lembrança dela. A porta se abriu de repente. Marcus Welch entrou, ostentando aquela calma ensaiada. Adrienne, você acordou. Sua voz era suave como óleo. Adrienne olhou para ele, os olhos cansados, mas penetrantes. O que aconteceu? Marcus suspirou, fingindo preocupação. Você desmaiou e algo infeliz aconteceu. Uma faxineira se aproveitou de você enquanto estava inconsciente. Adrienne virou a cabeça, olhando diretamente nos olhos de Marcus. Aquele instinto perigoso, o que todo CEO desenvolve depois de anos comandando um império, despertou rapidamente. Se aproveitou. Sua voz era baixa, rouca, mas tão cortante que o ar gelou. Marcus assentiu. Ela te tocou de forma inapropriada. A memória de Adrienne voltou com uma clareza abrasadora. Sua respiração roçava seus lábios, seu coração disparava enquanto lutava para salvá-lo, suas mãos tremiam, mas eram precisas e treinadas. Não havia desejo em seu toque, apenas a vontade desesperada de mantê-lo vivo. Adrienne falou devagar, cada palavra cortante. Lembro-me de alguém fazendo compressões torácicas. Marcus hesitou. Você não pode confiar em alucinações. Adrienne o encarou por mais tempo, mais profundamente, seu olhar penetrando o estômago de Marcus. Fiona, ele chamou sem desviar o olhar. Sua secretária entrou imediatamente. Adrienne falou, o tom de CEO retornando. Recupere todas as gravações de ontem à noite no 82º andar. Marcus interrompeu rapidamente. A câmera da sala de conferências apresentou defeito. Nada foi gravado. Adrienne estreitou os olhos. Defeito. Sua voz baixou para um tom gélido que fez a temperatura da sala cair. Marcus engoliu em seco. Sim, a equipe técnica disse que já estava quebrada. Adrienne inclinou a cabeça levemente. Que conveniente. Os olhos de Marcus piscaram. Ele tentou mudar de assunto, mas a câmera do corredor ainda funcionava. O vídeo mostra ela entrando correndo na sala de conferências sem autorização. Duplo asterisco. Fiona reproduziu o vídeo. E no momento em que Laia apareceu, com o cabelo preso, a respiração ofegante, os olhos arregalados de pânico, ao ver Adrienne no chão, Adrienne sentiu algo apertar seu peito. Mesmo à distância, mesmo sem ver a reanimação cardiopulmonar, bastou um olhar para os olhos dela. Ele soube. O punho de Adrienne apertou o lençol. Fiona leu rapidamente. O nome dela é Laia Reis. Ela foi demitida esta manhã com a autorização do diretor financeiro. Adrienne virou a cabeça muito lentamente em direção a Marcus. Seu olhar fixou-se no ar como uma pedra caindo em água parada. Ninguém disse nada, mas a tensão pairava no ar como se fosse explodir. Finalmente, Adrienne sussurrou. Qual o nome dela? Fiona respondeu. Lilaia Reis. Lila? O nome deslizou para dentro de seus ouvidos e desceu por seu peito como uma onda de calor. Adrienne fechou os olhos, a respiração baixa, a voz rouca como um vento da meia-noite. Ela me tocou para me salvar e ele a demitiu. Silêncio. Adrienne olhou para Marcus uma última vez, o suficiente para Marcus saber que a tempestade havia começado. Então Adrienne murmurou quase para si mesmo, quase como um juramento. Laia Reis. E mais profundamente, mais suavemente, em particular. Você me trouxe de volta da morte. Afogue-se e eu te encontrarei. Uma semana depois de sair do hospital, Adrienne Hale ainda não conseguia explicar por que a imagem de uma estranha continuava voltando para ele como uma maré que se recusava a recuar. Não porque ela fosse bonita. Ele nem sequer tinha visto seu rosto claramente.
Não porque houvesse algo remotamente romântico naquele momento. Ambos sabiam que as circunstâncias daquela noite não tinham nada disso. Mas ele se lembrava da respiração dela. Lembrava-se da sensação de ser puxado para fora da água por mãos trêmulas de esforço, não de intimidade. Lembrava-se de uma voz implorando: "Respire, por favor, respire de novo." Aquelas palavras pareciam gravadas em seu peito. E agora, parado em frente à porta de um apartamento decadente no terceiro andar, na periferia da cidade, Adrienne entendia uma coisa claramente. Ele não estava ali por mera emoção. Devia-lhe um agradecimento. Marcos havia demitido Laia discretamente. A empresa manteve-se em silêncio. Ninguém a defendeu. Ele não podia deixar que aquilo desaparecesse como um item num relatório interno. O corredor do apartamento estava gelado, o cheiro úmido de mofo impregnando cada respiração. Quando Adrienne bateu pela segunda vez, ele inclinou a cabeça escutando. Nenhum passo, nenhuma resposta, apenas um som fraco, um gemido baixo e suave, quase inaudível, como o ar escapando por uma fresta. A espinha de Adrienne se enrijeceu por instinto, o tipo de instinto aprimorado por anos trabalhando num ambiente onde um segundo de hesitação poderia custar uma vida. Ele tentou a maçaneta, destrancada. Empurrou a porta e entrou. O apartamento estava mais escuro do que ele esperava. As cortinas pendiam frouxamente, transformando a luz do fim da tarde em faixas cinzentas pálidas pelo chão. Um forte cheiro de febre, exaustão e secura impregnava o ar, o cheiro familiar que ele sentira há muito tempo num pronto-socorro, acompanhando um amigo. Então ele a viu. Laia estava encolhida no sofá, o corpo contraído como se estivesse se protegendo de um frio interminável. O fino cobertor que a envolvia não era quente o suficiente e havia escorregado até a metade. Seu cabelo estava despenteado, suas bochechas coradas, seus lábios ressecados e sua respiração tão ofegante que ele conseguia ouvi-la a vários passos de distância. Adrienne se aproximou, ajoelhando-se ao lado do sofá. Sua palma roçou sua testa e ele imediatamente recuou. O calor que emanava de sua pele era perigosamente alto. Não era o calor de um resfriado comum. Era a febre de alguém que havia sofrido um longo período de estresse mental, cujo corpo estava cedendo junto com sua mente. Lila, ele chamou suavemente, apenas o suficiente para confirmar que ela ainda respondia. Suas pálpebras tremeram. Não se abriram, mas seus dedos se contraíram levemente, como se tentassem se agarrar a algo no meio de um sonho delirante. "Você consegue me ouvir?" Sua voz baixou, firme. Não urgente, não dramática, apenas o tom de alguém tentando manter a calma em uma situação que exigia clareza. A respiração dela falhou, os lábios entreabertos, a voz... Não vá. Ele não tinha certeza se ela estava falando com ele. Provavelmente não. Era provavelmente um reflexo, palavras escapando de uma lembrança de medo que a consumia muito antes de ele chegar. Adrienne ficou imóvel por um segundo. Então, ele inspirou profundamente, deslizou um braço por baixo dos ombros e da cabeça dela, o outro por baixo dos joelhos. O corpo dela estava surpreendentemente leve, a leveza de alguém que não se alimentava direito há dias. Ele a ergueu. Não como se carrega alguém em uma cena romântica. Não como se carrega um amante, mas como se carregasse alguém que precisasse de ajuda imediata. O peso dela pressionava o peito dele, o calor da febre penetrando sua camisa. Adrienne a segurou com firmeza, recusando-se a deixar a emoção nublar a situação. Seu único pensamento era: leve-a para um hospital o mais rápido possível. A cabeça dela inclinou-se fracamente em direção ao ombro dele, buscando apoio inconscientemente em meio à névoa da febre. Ele a ajeitou para que a cabeça dela não balançasse. "Você está muito doente", disse ele baixinho, quase como um lembrete para si mesmo de manter o foco. "Precisamos ir para o hospital agora mesmo." Sem palavras reconfortantes, sem promessas, sem afeto, apenas a calma certeza de um homem fazendo o que precisava ser feito. Ao voltar para o corredor frio, o vento bateu em seu rosto, mas o calor que emanava de Laia era como um aviso de que cada minuto importava.
Ela se mexeu levemente em seus braços, a respiração trêmula, e um sussurro murmúrio escapou de seus lábios, sem nome, sem direção, sem ninguém específico. Não me deixe. Adrian não respondeu com emoção. Simplesmente apertou o abraço o suficiente para não deixar cair a mulher febril e disse baixinho: Não vou a lugar nenhum, mas vamos para o hospital. Sua voz permaneceu firme, clara, sem qualquer romantismo. Seus passos eram longos e decididos enquanto se dirigia diretamente para o carro. Ao abrir a porta do passageiro e acomodá-la no banco, ele apertou o cinto de segurança com cuidado, verificou sua respiração e então deu a volta para o lado do motorista. Ele não a encarou por mais tempo do que o necessário. Não se deixou levar pela imagem dela caída, frágil, contra o banco. Disse apenas uma coisa: exatamente o que precisava para a situação. Nada mais. Aguente firme. Estou dirigindo o mais rápido que posso. E foi embora porque a única ação correta naquele momento era simples. Ela precisava ser salva. Hospitais à noite sempre carregam uma estranha quietude, como se todo o movimento da cidade tivesse sido interrompido pelas portas de vidro, deixando para trás apenas luzes tênues, passos distantes e a respiração frágil de almas à beira da fraqueza e da recuperação. Em um pequeno quarto no final do corredor do 8º andar, Laia Reis jazia de lado em uma cama de hospital, a cabeça apoiada levemente em um travesseiro branco e plano. Seus cabelos despenteados caíam sobre os ombros, mechas brilhando sob a luz amarelada como fios frágeis, prestes a se dissolver. Seus lábios estavam pálidos, sua pele exausta e seca. Mesmo assim, havia nela uma beleza silenciosa e dolorida, como o brilho tênue que as pessoas vislumbram pouco antes do amanhecer. Adrian Hale estava sentado ao lado de sua cama. Seu casaco estava dobrado sobre a cadeira, as mangas da camisa arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços fortes com veias tênues. Vestígios da noite. Seu coração disparou. Ele tivera a chance de ir para casa 4 horas atrás. Mas não se mexera. Não por obrigação, nem por educação, simplesmente porque ele se recusava a deixá-la em paz. Quase às 3 da manhã, as sobrancelhas de Laia se contraíram. Um suspiro entrecortado escapou de seus lábios. Adrian imediatamente se inclinou para a frente. Lá, você consegue me ouvir? Suas pálpebras tremeram. Depois se abriram lenta e pesadamente, como se cada milímetro exigisse esforço. A primeira coisa que ela viu foi o rosto dele, perto o suficiente para que ela não pudesse ignorá-lo. Mesmo sem tocá-la, a presença dele era avassaladora, obrigando seu cérebro a levar um segundo para entender onde estava. O que você está fazendo aqui? Sua voz estava rouca. Fui até sua casa e a encontrei com febre alta. Você precisava de tratamento, disse Adrian calmamente. Sem drama, sem complexo de heroína. Fiquei para garantir que você ficasse bem. Laia virou o rosto não por medo, mas porque não estava acostumada com preocupação incondicional. Eu não valho nada, ele a interrompeu gentilmente. Estou vivo por sua causa, e sei disso com certeza. Eu te devo uma. No mínimo, tenho o direito de saber por que você foi demitida. Ela ficou em silêncio. Seu peito subia e descia lentamente, de forma irregular. Adrienne puxou a cadeira dele para mais perto, mas manteve uma distância respeitosa. Perto, mas não sufocante, apenas o suficiente para que ela soubesse que ele estava ouvindo. Você salvou minha vida, disse ele lentamente. E 1 hora depois, você foi demitida. Por quê? Eu quero toda a verdade. Laia mordeu o lábio. Um lampejo de dor cruzou seus olhos. O tipo de dor que nasce da injustiça, de ser alvo, de saber que, se falasse, poderia ser acusada de difamar alguém acima dela. Mas ele merecia a verdade. Ela respirou fundo, a voz fraca, mas firme. O diretor financeiro, Marcos, disse ao RH que eu a violei enquanto você estava inconsciente. 2 gerentes o apoiaram. Eu não tinha provas. Ninguém me defendeu. Fui demitida imediatamente. Adrian congelou. O silêncio se estendeu pela sala como um fio esticado.
Suas mãos se fecharam nos joelhos, os nós dos dedos ficando brancos. Sua expressão escureceu. Não a ela, mas a verdade de que sua vida fora deixada por um fio, por alguém sedento por seu trono. O que Marcos disse quando eu desmaiei? Perguntou Adrian, com a voz tão baixa que quase ressoava. Laia engoliu em seco. Ele disse a todos para esperarem. Disse que você acordaria em alguns minutos, mas você não estava respirando. Eu não podia simplesmente ficar olhando. Um relâmpago brilhou atrás do olhar de Adrian. Ele empurrou a cadeira para trás levemente, inspirando profundamente, embora a respiração parecesse mais uma contenção, segurando algo perigoso dentro de si. Ele tentou me deixar morrer. Sua voz não era uma pergunta, nem uma suspeita, nem um veredicto. Lila não respondeu. Ela não precisava. Seu silêncio confirmou tudo. Adrian olhou para ela novamente. Por alguns segundos ele não era CEO, nem o titã da Hale Corp. Ele era simplesmente um homem que quase morreu, encarando a única mulher que colocou sua vida acima de tudo. E pela primeira vez naquela noite, seus olhares se encontraram por mais tempo que uma batida do coração, não por afeto, não por atração, mas porque entre eles agora existia um segredo compartilhado, perigoso, pesado e impossível de enterrar. Adrienne inclinou a cabeça levemente, sua voz calma mais uma vez. Obrigado por me contar e obrigado por aquela noite. Descanse um pouco. Eu cuidarei do resto. Descanso. Laia olhou para ele exausta, frágil. Contudo, algo em seus olhos brilhou. Não esperança, mas reconhecimento. Ela não precisava mais carregar essa verdade sozinha. Naquele instante, a noite além da janela pareceu recuar, abrindo espaço para algo novo, frágil, mas real. Não amor. Não confissão, apenas um fio começando a se formar, silencioso, cauteloso, inegável. Na manhã seguinte, a primeira luz atravessou as finas cortinas do hospital, espalhando-se pelo piso de azulejos em uma suave camada de brilho, como a expiração silenciosa de um novo dia. O ar ainda carregava o forte cheiro de antisséptico, mas a quietude do início da manhã o suavizava, como se o mundo tivesse desacelerado o suficiente para que duas pessoas de órbitas completamente diferentes existissem no mesmo quadro. Laia tinha acabado de cochilar por um momento quando uma leve batida soou. A porta se abriu e Adrian entrou. Sem teatralidade, sem postura deliberada, apenas um homem alto de camisa escura, parecendo mais cansado do que provavelmente gostaria de admitir. Contudo, seus olhos já estavam aguçados com uma determinação impossível de disfarçar. Ele puxou uma cadeira para perto da cama dela e sentou-se, mas desta vez não tão longe quanto antes. No instante em que se sentou, a atmosfera mudou, ficou mais densa, mais profunda, como se a temperatura do quarto tivesse subido um grau simplesmente por ele estar ali. Como você está se sentindo? Perguntou Adrienne, com a voz baixa, mas gentil. Uma gentileza rara para ele. Laia piscou, tentando se levantar, mas a tontura a impediu. Adrienne imediatamente deslizou uma mão por trás das costas dela, amparando-a. Seu toque não era apressado, não era possessivo, apenas uma firmeza segura que a fez sentir intensamente o calor que emanava de seu fino avental hospitalar. Estou bem agora. Você não precisa mais ficar. Adrienne a observou por alguns segundos. Um olhar que parecia indicar que ele estava ponderando algo incrivelmente importante. Quero que você venha à minha cobertura. Ela congelou e seu coração deu uma pequena falhada, talvez duas. Não posso. Ela balançou a cabeça. Você não me deve tanto. Não se trata de dívidas. Adrienne inclinou-se um pouco mais para perto, ancorando cada palavra com sinceridade. Marcos tem todos os motivos para te silenciar. E você está doente, sozinha, sem ninguém por perto. Não vou te deixar lá fora sozinha. Laia apertou o cobertor com mais força, forçando a voz a se manter firme. Eu sei me cuidar. Não. Adrienne a interrompeu, baixando a voz. Não assim. Não depois de você ter salvado minha vida. Não quando um homem poderoso está pronto para te apagar da história para se proteger. Ela abriu a boca para argumentar novamente.
Mas Adrian já havia se levantado e ido até o casaco que trouxera. Tirou um sobretudo cinza escuro, o seu, e voltou. Abaixou-o lentamente em sua direção, como se lhe desse todas as chances de recusar. Mas ela não recusou. Não podia. Seu corpo estava fraco demais. E talvez seu coração não estivesse tentando impedi-lo. Adrienne jogou o casaco sobre os ombros. Era apenas tecido tocando a pele. Mesmo assim, o mundo pareceu parar. O perfume dele a alcançou primeiro. Sândalo fresco. O calor de um homem que acabara de sair de um banho quente. E um leve rastro de fumaça. O tipo de fumaça deixada por um hábito há muito abandonado, mas nunca completamente apagado. Envolveu-a sem permissão, sem convite, mas sem aprisioná-la. Apenas a segurando, o calor subiu às bochechas de Laia. Ela baixou a cabeça. Os cabelos caindo para a frente para proteger o rosto, mas não o suficiente para esconder o zumbido nos ouvidos. Adrienne notou um pequeno sorriso, perigoso, mas devastadoramente belo em seus lábios. Ele se aproximou, perto o suficiente para que sua respiração roçasse sua orelha, enviando um arrepio por toda a sua espinha. Não fique nervosa perto de mim, Laia. Sua voz era baixa, suave como seda escura. Se quiser que eu me afaste, basta dizer. Ele esperou. Ele realmente esperou. 1 segundo, 2, 3. Laia engoliu em seco. Seus dedos se apertaram na barra do casaco dele sobre seus ombros. Uma confissão silenciosa que ela não conseguia dizer em voz alta. Mas ela não falou. Não pediu que ele se afastasse. Não disse para ele parar. Não disse para ele manter distância. E naquele momento de tirar o fôlego, Adrienne sabia que se ele a pressionasse um pouco mais, o mundo de ambos desmoronaria para sempre. Mas ele não o fez. Não enquanto ela ainda estivesse fraca. Não antes que ela se estabilizasse. Adrienne se endireitou, mas o olhar dele a manteve firme, com uma intensidade silenciosa, mais forte que o toque. Você vem comigo. Só até se recuperar completamente, e Marcos não puder chegar perto de você. Laia ergueu os olhos ligeiramente, incerta, frágil. Por que você está fazendo isso por mim? Adrienne expirou lentamente. Porque você salvou minha vida. Ele fez uma pausa, mantendo o olhar fixo no dela. E porque, pela primeira vez em anos, quero proteger alguém. Não por responsabilidade, não por dever, mas por quem essa pessoa é. Ela não respondeu. Mas seus lábios tremeram e seu peito subiu e desceu, como se ela tentasse esconder algo que florescia dentro dela. Adrienne colocou a mão em seu ombro, apenas um toque leve para ver se ela se afastaria. Ela não se afastou. E naquele momento, ele entendeu que o próximo passo não seria motivado por obrigação ou gratidão. Seria algo ou algo mais profundo, mais perigoso e irreversível. Vamos lá, Laia, murmurou Adrienne. Seu apartamento agora é o lugar mais seguro que posso te oferecer. Mesmo que ela ainda não soubesse, aquela cobertura se tornaria mais do que segura. Seria o início de tudo o que seria imprevisível entre eles. E pela primeira vez na vida, Adrienne Hale não tinha a menor intenção de evitar isso. A cobertura de Adrienne Hale nunca fora destinada a abrigar duas pessoas de mundos opostos. E talvez fosse exatamente por isso que cada dia ali se tornava perigoso de maneiras que nenhum dos dois havia previsto. Os 3 primeiros dias transcorreram em um estranho silêncio. Não constrangedor, apenas suspenso, como se ambos estivessem testando silenciosamente onde ficavam seus limites de segurança. Adrienne sempre mantinha a distância adequada. Quando falava, ficava longe o suficiente para que sua respiração não tocasse sua pele. Quando passava pela cozinha, desviava-se ligeiramente apenas para evitar roçar sua mão. E Laia, embora agisse com compostura, registrava cada um de seus movimentos naquele espaço. Seus passos, a maneira como abria a geladeira, o tilintar abafado de um copo encontrando gelo, tudo atraía sua atenção como um ímã. No 4º dia, Ila já estava firme o suficiente para andar e preparar o jantar sozinha. A cozinha, toda em aço e eletrodomésticos de luxo, de repente pareceu mais aconchegante quando ela ficou em pé no fogão com o cabelo preso, o aroma de sopa de galinha flutuando suavemente no ar.
Adrian chegou cedo em casa naquele dia e não disse uma palavra quando a viu cozinhando. Ele simplesmente se encostou no balcão, o olhar mais suave do que todas as luzes da cidade cintilando abaixo deles. Durante o jantar, ele falou pela primeira vez sobre sua condição, aquela que quase o matou naquela noite. Aritmética genética, disse ele baixinho. Eu a controlo na maior parte do tempo, até aquela noite. Laia pousou a colher, os olhos se demorando por um instante. Ele nunca havia compartilhado isso com ninguém, exceto seu médico particular. Você tem que conviver com esse estresse todos os dias. Adrienne sorriu, um sorriso amargo e silencioso. Minha vida inteira tem sido reuniões onde as pessoas querem que eu assine algo ou querem que eu desmaie. Não há meio termo. Laia engoliu em seco. Então, pela primeira vez, ela compartilhou sua. Ela falou sobre seu sonho de se tornar médica, sobre a falência do pai, a perda de tudo e o colapso sob o peso das dívidas, até nunca mais se levantar. Sobre a mãe, que lutou até o último suspiro e faleceu 2 anos depois. Sobre as dívidas que se estendiam como uma escuridão sem saída. Ela não falou por pena. Falou porque, pela primeira vez, alguém realmente queria ouvi-la. E Adrian, surpreendentemente, não a interrompeu nenhuma vez. Apenas escutou. A habitual nitidez em seus olhos se fundiu em algo mais profundo, mais suave. Daquela noite em diante, algo mudou entre eles. Algo não dito, não visto, mas presente em cada respiração, em cada olhar que se demorava um pouco mais do que o necessário. Na forma como Adrienne se aproximou um pouco mais do que antes, na forma como o coração de Laia palpitava sempre que ele pronunciava seu nome. Tudo ficou tenso como uma corda de violino sendo puxada até o limite. Chuva de sexta à noite. Caiu torrencialmente sobre a cidade, como se alguém tivesse despejado o céu sobre as janelas da cobertura. O vento uivava. A chuva batia nas grades da varanda. O trovão ribombava em algum lugar à distância. Laia estava dobrando cobertores quando ouviu a porta destrancar. Entrou na sala de estar. Adrienne estava lá, diante do homem de quem passara a semana inteira tentando manter distância emocional, encharcado em uma camisa social branca colada ao peito e com os músculos definidos. Seu cabelo estava molhado, gotas escorrendo pela linha nítida do queixo. Ele a olhou. Ela o olhou. Nenhum dos dois disse nada, mas o ar estava mais quente que a respiração. Você está encharcado, murmurou ela, a voz se misturando ao ritmo da chuva. Adrienne deu um passo em sua direção. Instintivamente recuou. Ele avançou novamente. Ela recuou até encostar as costas na parede suavemente, mas o suficiente para fazer seu coração disparar. Adrienne parou diante dela, perto o bastante para que ela pudesse sentir o calor emanando dele através da pequena fresta que restava. Uma das mãos se apoiava na parede ao lado da cabeça, prendendo-a entre ele e o mundo exterior, como se tudo o mais tivesse deixado de existir. Seu perfume, sândalo, quente e masculino, se misturava ao frio. A chuva a deixava tonta. Ele se inclinou, a voz baixa e rouca. Você tem medo de mim? Laia encontrou seu olhar, os olhos escuros suaves, mas firmes. Não. Um silêncio se instalou entre eles, pesado, denso, belo. Adrienne inclinou a cabeça a poucos centímetros de roçar o rosto dela com os lábios. Bom, disse ele, a respiração queimando contra a pele dela. Porque eu... O momento se estendeu, caindo livremente em algo que nenhum dos dois conseguia parar. Não consigo parar de pensar em você. Laia agarrou o tecido da camisa, com medo de se mexer. Lá fora, a chuva caía com força, como corações acelerados. Lá dentro, algo mais caía mais rápido, mais profundo, mais perigoso, e nenhum dos dois queria que parasse. Na manhã seguinte, a luz do sol cortava as cortinas finas da cobertura como uma lâmina brilhante rasgando os restos da noite. Adrian acordou primeiro, algo que quase nunca acontecia. Mas hoje, algo dentro dele havia mudado. Laia ainda dormia, respirando suavemente, os cabelos espalhados pelo travesseiro como um derramamento de tinta preta.
Com apenas um segundo olhando para ela, ele soube com mais clareza do que nunca. O que quer que estivesse entre eles, Adrian não era mais impulsivo, mas por causa disso, ele precisava fazer o que precisava ser feito. Porque enquanto Marcus permanecesse dentro da Hale Corp, Laia nunca estaria segura. Adrian saiu da cobertura mais cedo, antes de Laia acordar. Não para evitá-la, mas para acabar com tudo. No momento em que entrou na sede da Hale Corp, convocou os departamentos de assuntos internos, jurídico e de segurança para uma sala de conferências isolada. Sua voz era tão fria que ninguém ousava sequer respirar alto. Recuperem todos os arquivos de armazenamento externo do sistema de segurança naquela noite. Todos os backups, tudo o que foi deletado, restaurem. A equipe de tecnologia empalideceu, mas eles sabiam. Quando o CEO dava uma ordem, o impossível não existia. 2 horas depois, o arquivo foi restaurado. Incompleto, fragmentado, mas o suficiente para mostrar Laia correndo para a sala de conferências enquanto Adrian desabava. E mais importante, imagens de Marcus parado, de braços cruzados, assistindo à morte de seu CEO, sem fazer absolutamente nada. Adrian cerrou os dentes. A crueldade não precisava de uma faca. Bastava ficar parado. Eles entraram na sala com os rostos contraídos de medo. Adrian jogou um pendrive na mesa. Explique. Eles se entreolharam e depois olharam para Marcus, que havia sido chamado em seguida. A gravação foi exibida na tela. O corpo inteiro de Marcus enrijeceu. Um dos gerentes tremeu tanto que sua cadeira balançou. KCO Hale, nós, Marcus, disse que você acordaria. E Adrian bateu com a palma da mão na mesa. O som estalou como um trovão, e as falsas acusações contra Laia. Os 2 gerentes se curvaram para a frente, quase caindo de joelhos. Marcus nos obrigou a assinar o relatório. Ele ameaçou nossos empregos. Por favor, senhor, nos desculpe. Adrian não olhou mais para eles. Olhou para Marcus. O que você tem a dizer? Perguntou Adrian. Cada palavra uma lâmina de gelo. Marcus deu um sorriso fraco, agarrando-se aos últimos resquícios de autoridade. Vocês não têm provas de que eu quero vocês mortos. Eu apenas reagi lentamente. Certo, respondeu Adrienne, calma e letal. Tudo o que você precisava fazer era ficar parado. Mais 1 minuto e eu não estaria viva. Mas infelizmente para você... Marcus. Ele jogou a gravação recuperada sobre a mesa. Ela entrou correndo e me salvou. O rosto de Marcus empalideceu. O departamento jurídico falou em seguida. Marcus, você está oficialmente suspenso e sob investigação por manipulação de relatórios, exclusão de provas, coerção de funcionários para falsificar declarações e por colocar intencionalmente a vida de uma executiva em risco. Marcus foi escoltado para fora. Não havia volta. À tarde, uma coletiva de imprensa de resposta rápida foi realizada no átrio principal da Hale Corp. Adrian estava diante de dezenas de câmeras. Os repórteres estavam tão aglomerados que a barreira de segurança parecia prestes a romper. Ele falou pouco, mas cada palavra impactava como um martelo. Hoje, estou esclarecendo oficialmente que a pessoa que salvou minha vida durante a emergência da semana passada não foi uma médica nem uma executiva sênior, mas uma faxineira que foi demitida injustamente. Uma onda de choque percorreu a sala. O nome dela ecoou por centenas de microfones. Laia Reis. As falsas acusações contra ela foram desmentidas. O responsável foi suspenso e está sob investigação completa. Ele fez uma pausa e um breve sorriso, belo, sutil, repleto de orgulho, cruzou seu rosto. Ela não apenas me salvou. Ela provou que coragem não tem nada a ver com status ou riqueza. A Hale Corp lhe deve um agradecimento. A frase final explodiu na mídia como um incêndio. A mulher que salvou o CEO. O nome de Laia se tornou manchete em todos os veículos de comunicação em menos de 1 hora. Adrian olhou para a multidão, mas em sua mente havia apenas uma pessoa, Laia, e um pensamento o atravessou como aço. Você nunca mais será machucada por eles. Naquela noite, a cobertura de Adrian estava envolta em uma luz dourada e quente, como se a cidade lá embaixo tivesse diminuído o volume apenas para dar palco a um momento muito mais importante.
Laia estava perto da janela, com os braços cruzados como se estivesse impedindo seu coração de mergulhar em um território emocional para o qual não estava preparada. Adrienne se aproximou por trás, sem som, sem pressão, apenas uma presença, calma, sólido, inconfundível, o tipo de presença que você pressente antes mesmo de se virar. Lila, disse ele suavemente, sua voz grave como veludo. Tenho uma proposta para você. Ela se virou para encará-lo com os olhos cautelosos, não porque o temesse, mas porque temia as mudanças que aconteciam mais rápido do que ela estava preparada. Adrienne estava a um passo de distância. Não poderosa, não fria, apenas dolorosamente sincera. O tipo de sinceridade que a impedia de olhá-lo diretamente. Quero que você se torne diretora de bem-estar dos funcionários da Hale Corps. Laia congelou. Seu coração apertou. Uma mistura de medo e descrença, incapaz de entender por que ele a escolheria para algo tão importante. Não sou suficiente, ela deixou escapar instintivamente. Não tenho um diploma de alto nível, nunca gerenciei ninguém. Eu só... Adrian se aproximou, sua mão repousando delicadamente em sua cintura, não exigindo nada, apenas a amparando enquanto seu mundo desabava. Você é suficiente, disse ele, cada palavra baixa e firme, penetrando em seus ossos, não por causa de um título, não por causa de um currículo, mas porque ninguém naquele prédio tem um coração tão forte quanto o seu. Ela prendeu a respiração. Naquela noite, Adrian continuou, os olhos fixos nos dela. Quando todos congelaram, você correu em minha direção, sem medo, sem segundas intenções, sem hesitação. Você fez o que era certo, mesmo que isso pudesse lhe custar tudo. As mãos de Laia se fecharam em punhos, seu peito se contraiu. Parte orgulho, parte dor, parte incredulidade de que alguém como ele pudesse realmente enxergá-la. A voz de Adrienne suavizou, mais ameaçadora do que qualquer ordem que ele já tivesse dado em uma sala de reuniões. A Hale Corp precisa de alguém como você, alguém que entenda que as pessoas não são apenas funcionários, suas vidas, famílias, responsabilidades. Você tem essa coragem, essa compaixão. Ninguém mais tem. Ela baixou a cabeça, a respiração trêmula. Mas o meu sonho... A voz de Laia falhou. Eu ainda quero ser médica, mas nunca termino a faculdade. Não tenho dinheiro. Não posso largar o emprego e recomeçar do zero. Adrienne ergueu o queixo dela delicadamente, obrigando-a a olhar em seus olhos. Você não precisa desistir. Ela piscou surpresa. Esta vaga pode ser adaptada às suas necessidades, explicou ele lentamente. Meio período, horário flexível, o que for preciso para que você possa voltar aos seus estudos de pré-medicina. Você parou uma vez porque a vida a obrigou. Ninguém a culpa por isso. Mas se você quiser tentar de novo... Ele se inclinou para mais perto, sua respiração roçando seus lábios. Perigosamente íntimo, mas sem nunca ultrapassar os limites. E então eu quero que você tenha essa chance. Um longo silêncio se seguiu. Não tenso, apenas profundo. Tenho medo de não ser boa o suficiente. Ela sussurrou enquanto a chuva batia suavemente no vidro. Adrian deslizou a mão até sua cintura, puxando-a para mais perto, sua voz vibrando como a pulsação sob sua pele. Então deixe-me acreditar em você antes que você acredite em si mesma. Ela tremia, não de medo, mas porque ele havia tocado na única fraqueza que ela mais protegia. Lila, murmurou Adrienne na curva de seu pescoço. Aceite o emprego, trabalhe, estude, e um dia quero te ver vestindo o jaleco branco com que você sempre sonhou. Ela fechou os olhos, lágrimas se acumulando. Não de tristeza, mas porque pela primeira vez na vida, alguém não apenas via sua dor, viu o futuro que ela merecia. Vou tentar, sussurrou. Adrienne a puxou para si, encostando a testa levemente na dela. Não, você vai conseguir. Lá fora, a cidade brilhava como uma promessa à espera. Lá dentro, duas pessoas estavam tão próximas que seus seios se entrelaçavam como fios, e a oferta de Adrienne, sincera,
poderosa e impossível de recusar, abriu um caminho que Laia jamais pensou que trilharia novamente. A Hale Corp, à noite, sempre carregava uma beleza indescritível. Uma luz dourada e quente, vinda das luminárias do teto, espalhava-se pelo piso de madeira polida, refletindo nos painéis de vidro que iam do chão ao teto e fazendo com que toda a cidade lá fora parecesse banhada em mel cintilante. No 8º andar, todos os sons do mundo pareciam abafados, restando apenas o pulsar do vento, o ritmo da respiração e as coisas que as pessoas nunca tiveram coragem de dizer à luz do dia. Laia estava parada junto à ampla janela, com os braços cruzados sobre o corpo, observando a cidade se tornar um borrão atrás de um fino véu de névoa noturna. Ela acabara de completar seu primeiro dia no novo cargo. E embora todos a tivessem acolhido, guiado e apoiado, seu peito ainda estava pesado de uma forma que ela não conseguia explicar. Não era medo, mas a sensação de estar à beira de algo grande demais, real demais, capaz demais de fazê-la perder o equilíbrio. Uma brisa suave do sistema de ventilação agitou algumas mechas de seu cabelo. A porta do escritório do CEO se abriu silenciosamente. Ela não precisou olhar. Sentiu-o entrar pela mudança no ar, pela presença calorosa com a qual já se familiarizara, pela forma como seu coração acelerou bruscamente, como se seu corpo o reconhecesse antes mesmo de sua mente. Adrienne não disse nada. Ele simplesmente caminhou em sua direção, passos lentos e deliberados, como se temesse quebrar o frágil silêncio. Quando parou atrás dela, o calor de seu corpo a alcançou antes de suas mãos. 1 segundo, 2, 3. Então, sua mão grande, quente e firme repousou em sua cintura, tão suavemente que ela precisou fechar os olhos para controlar a respiração. Laia expirou, um suspiro que não teve tempo de reter. Você se saiu bem hoje, disse Adrienne, sua voz grave e ressonante como uma nota de violoncelo flutuando pelo amplo cômodo. Eu sei que não foi fácil. Ela não se virou, não confiou em si mesma para encará-lo. Eu tentei, sussurrou. Não. Adrienne balançou a cabeça, sua respiração roçando sua orelha. Você se saiu muito bem. A mão dele apertou levemente a cintura dela, não possessiva, mas claramente indicando que ele não a deixaria escapar de sua órbita. Adrian, ela murmurou, o nome dele escapando de seus lábios como uma confissão. Não deveríamos. Por quê? Ele perguntou imediatamente, a voz baixando, linda e perigosa ao mesmo tempo. Laia não conseguiu responder. Não conseguiu mentir. Não conseguiu proferir as desculpas superficiais que ambos sabiam serem, na melhor das hipóteses, frágeis. Adrienne ergueu a outra mão, roçando levemente seu braço, depois subindo até o ombro, um deslizar lento e torturante. Lila, ele chamou. Ela se virou e o mundo desabou no chão de madeira. Porque Adrienne Hale a olhava como se todas as luzes da cidade jamais pudessem brilhar tanto quanto seus olhos. Uma brisa suave soprou algumas mechas soltas sobre seu rosto. Adrienne ergueu a mão e as afastou lentamente, quase com ternura. Você não deveria me tocar, disse ela, embora sua voz já estivesse trêmula. Talvez, admitiu Adrienne, com o olhar dele escurecendo. Mas eu ainda estou te tocando. Ela engoliu em seco. Ele se inclinou meio passo, depois mais um, tão perto que ela podia ouvir o ritmo do seu coração através da camisa. Uma de suas mãos deslizou para trás do pescoço dela, os dedos acariciando seus cabelos, como se ele já tivesse imaginado aquilo vezes demais. Quer que eu pare? Perguntou ele. Uma simples pergunta. Mas esse foi o ponto de virada para os dois. Lila inspirou profundamente e balançou a cabeça, suave, pequeno, inegável. Adrian inclinou a cabeça. Seus lábios roçaram os dela tão levemente como se ele temesse que ela pudesse se quebrar. Um toque, uma batida do coração, 2. Então ele a beijou de verdade. Um pouco mais forte, um pouco mais faminto, um pouco mais profundo, mas ainda a segurando como se ela fosse algo que ele não quisesse danificar.
Laia se inclinou para ele instintivamente, as mãos agarrando as lapelas do terno dele, apenas para se manter firme. O corpo de Adrienne pressionou-se contra o dela, embora ele não a prendesse contra a parede. Queria que ela escolhesse o quão perto queria chegar. O beijo começou lento, depois aqueceu, aprofundou-se, transbordando com a força de algo há muito reprimido, finalmente se libertando. Adrienne a ergueu, sem esforço, com segurança, poderosamente masculino, e a colocou na beira de sua mesa, sua respiração se misturando à dela. Seu peito subia e descia tão rapidamente que ele teve que colocar uma mão em sua cintura para estabilizá-la. Lila, murmurou ele entre beijos, seus lábios roçando o canto dos dela, antes de reivindicá-la novamente, mais profundamente. Você não imagina há quanto tempo eu queria te beijar. Suas mãos deslizaram para trás do pescoço dela novamente, puxando-a para mais perto, suas bocas se encontrando com um instinto que parecia natural demais, inevitável demais. Ela retribuiu o beijo, hesitante a princípio, depois ousada, e então, quase perdendo a noção do tempo. O ar agitava-se suavemente ao redor deles. Uma luz dourada incidia sobre dois corpos atraídos um pelo outro em uma sala vasta que, de repente, continha apenas suas respirações. Adrienne recuou o suficiente para olhá-la. Seus lábios estavam corados, sua respiração entrecortada. Seus olhos brilhavam como um lago escuro, escondendo uma chama sob a superfície. Ele encostou a testa na dela, a voz baixa e rouca. Você tem ideia do quão perigosa você é para mim? Ela não disse nada. Não conseguia, porque a boca dele encontrou a dela novamente, mais profunda desta vez, mais suave, como se ele estivesse se gravando em sua memória. Seus corpos não ultrapassaram limites, não foram a lugares que o amanhã pudesse lamentar, mas chegaram perto o suficiente, quentes o suficiente para incendiar o quarto e dizer a ambos, daquele momento em diante, não haveria volta. O beijo não foi apenas um beijo. Foi uma admissão, um marco. Uma falha geológica se abria sob os pés de duas pessoas que um dia acreditaram que poderiam permanecer impassíveis. Adrienne colocou a mão em seu quadril mais uma vez, puxando-a para um último beijo. Longo, quente, intenso, mas belo demais para ser um erro. Quando ele finalmente se afastou, ambos respiravam com dificuldade. Laia olhou para ele através da luz dourada, sua voz quase um sussurro, dirigido apenas a ele. Adrienne, isso vai mudar tudo. Adrienne acariciou o rosto dela, o polegar deslizando sobre os lábios que ele acabara de beijar. Eu sei. Uma pausa silenciosa. Então ele disse, não uma promessa, mas uma verdade já sólida demais para ser escondida. Mas eu não quero parar. Lá fora, a cidade ainda brilhava, mas dentro daquele escritório, dentro daquele primeiro beijo, tudo ardia de uma forma diferente. E ambos, sem dizer uma palavra, sabiam que aquilo era apenas o começo. Rumores não precisam de um incêndio para se espalhar, basta uma única faísca. E Marcos, espreitando nas sombras de sua derrota, lançou um punhado de cinzas ao vento. 2 dias após o primeiro beijo, a mídia explodiu com manchetes repletas de veneno. Nova funcionária seduz o CEO da Hale Corp. Romance de poder no topo. Laia Reis, de faxineira a amante do CEO. Laia leu cada linha, com o coração dilacerado por garras invisíveis. Ela sabia que Marcos estava por trás disso. Só ele seria capaz de queimá-la dessa forma. Quando entrou no escritório de Adrienne naquela manhã, não conseguiu levantar a cabeça. Suas mãos apertavam uma pasta com tanta força que as unhas cravaram na pele. Estou me demitindo. Ela colocou a pasta sobre a mesa dele. Sua voz tremia, mas seus olhos estavam dolorosamente claros. Não serei a razão pela qual sua carreira será arrastada na lama. Não deixarei que você leve a culpa por mim. Adrienne se levantou imediatamente. Laia. Ela deu um passo para trás. Ele deu um passo à frente. Ela nunca o tinha visto assim. Não o CEO frio, não o homem gentil das noites, mas uma tempestade que sabia exatamente o que queria e se recusava a ceder.
Você não está saindo porque acha que é certo, disse Adrian, sua voz baixa e tensa, carregada de fúria contida. Você está saindo porque acha que está me protegendo. Laia apertou os lábios. Sim, eu... Ele não a deixou terminar. Adrienne colocou a mão na porta atrás dela e a fechou com um único movimento controlado. Ela estava presa entre ele e a madeira, não encurralada, mas incapaz de fugir. Os dedos dele ergueram seu queixo, um gesto possessivo e insuportavelmente terno que fraquejou suas pernas. Lilaia Reyes, disse ele lentamente, cada palavra atingindo seu pulso. Você não foge de mim. Ela engoliu em seco, a respiração irregular. Adrian, seu lugar é aqui. Ele se inclinou perto de seu ouvido, sua voz uma corrente escura, ondulando contra sua pele. Ao meu lado. Lilaia fechou os olhos, não de medo, mas porque o peso de suas palavras doía da maneira mais bela. Mas a empresa, a mídia, os acionistas, tudo isso, respondeu Adrienne, deslizando a mão para a nuca dela, incentivando-a a encontrar seu olhar. Eu vou lidar com isso, não com você. Ela abriu os olhos. O que você vai fazer? Adrian a soltou, sem deixá-la ir, mas se preparando como um homem entrando em um campo de batalha. Ele apertou um botão em seu interfone. Marque uma coletiva de imprensa para toda a empresa em 1 hora. Diretoria executiva, imprensa, departamento jurídico, todos. Laia prendeu a respiração. Adrian, você. Ele se virou para ela, os olhos afiados como uma lâmina recém-afiada. Uma vez fiquei em silêncio e quase morri. Ele ajeitou o paletó. Desta vez não ficarei. A coletiva de imprensa, onde Adrian retomou o controle da narrativa. O salão estava lotado. Flashes disparavam como relâmpagos. A equipe de Marcos havia abafado o escândalo rápido o suficiente para inflamar a mídia, mas Adrian subiu ao pódio com uma calma tão cortante que dissipou o ruído. Serei direto, começou ele. Os rumores das últimas 48 horas são falsos, sórdidos e um ataque à honra de uma mulher que salvou minha vida. Murmúrios percorreram a multidão, continuou Adrian, com a voz metálica e precisa. Durante aquela reunião, sofri um grave episódio de arritmia. O diretor financeiro Marcos instruiu todos a esperarem alguns minutos. Se Laia Reis não tivesse intervido, eu estaria morto. O choque percorreu a sala. Ela não me seduziu, disse Adrian, encarando a imprensa. Ela me salvou. Nos bastidores, Laia permaneceu paralisada. Ninguém a tocou. Mas seu coração se apertou ao ver o homem enfrentando uma tempestade por ela. Então, Adrienne desferiu o golpe final, uma frase que era ao mesmo tempo veredicto e juramento. E se você insiste em escrever sobre mim, senhorita Reis, e escrever a verdade, eu a amo. O salão explodiu, câmeras tremendo, repórteres se levantando, o caos se instaurando. Mas Adrian não havia terminado. Suas palavras finais cortaram o alvoroço. Ela não vai me deixar e eu não vou permitir que ela sofra mais um segundo de injustiça. Após a coletiva, Laia esperou no corredor enquanto Adrian saía, deixando para trás uma imprensa atônita. Ele se aproximou dela. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, a voz mais suave que um suspiro. Você não precisava fazer isso por mim. Adrian acariciou o rosto dela, o polegar roçando sua pele quente. Eu não fiz isso por você. Ele se aproximou tanto que o mundo desapareceu. Eu fiz isso por nós. 1 ano se passou, como se o mundo tivesse girado uma órbita extra só para que os dois pudessem chegar exatamente onde pertenciam. Filadélfia passou por 4 estações. As janelas de vidro da Hale Corp refletiam milhares de nasceres do sol. E em meio a todo esse movimento, uma coisa permaneceu absolutamente imóvel e inabalável. A presença de Laia Reis ao lado de Adrienne Hale. Ela não era mais a zeladora frágil e exausta que tropeçava nas linhas de sobrevivência noite após noite. Não era mais uma mulher cuja voz fora silenciada por aqueles mais poderosos. Hoje, Laia caminhava pelo corredor do 60º andar usando um crachá que dizia: Diretora de Bem-Estar dos Funcionários.
Sua postura era ereta, seus olhos determinados, mas seu coração ainda era terno daquele jeito que sempre fazia Adrienne querer se abaixar e tocá-lo. Mas esta noite, ela não fazia ideia de que Adrienne estava preparando algo que mudaria tudo. O terraço do 82º andar, onde tudo começou. Quando as portas do elevador se abriram, Laia congelou. O vento noturno invadiu o local, trazendo o leve cheiro de chuva seca e aço dos prédios abaixo. Todo o terraço estava coberto por um suave brilho dourado, não de luzes elétricas, mas de centenas de velas em lanternas de vidro dispostas em 2 fileiras retas que levavam ao parapeito com vista para a cidade. O céu noturno era de um azul profundo como a meia-noite, e as milhares de luzes da cidade abaixo cintilavam como um tapete de estrelas aos seus pés. O vento era forte, mas quente. Ele acariciava seus cabelos, levantando cada mecha como se sussurrasse seu nome. E Adrian estava ali, sozinho, em um terno preto impecável, camisa branca desabotoada na gola, o vento jogando seus cabelos para trás. Ele parecia uma escultura esculpida em respiração e um coração pulsante tão marcante que ela queria memorizá-lo detalhe por detalhe. Adrian. Ele se virou, seus olhos azuis profundos brilhando à luz de velas, não apenas a olharam, eles a envolveram. Venha aqui. Sua voz era suave, mas nem mesmo o vento conseguiu abafá-la. Ela caminhou em direção a ele, cada passo parecendo pisar no próprio lugar que seu coração havia escolhido há muito tempo. Você se lembra deste lugar? Perguntou Adrienne quando o alcançou. Laia inspirou. Eu me lembro do lugar onde você desmoronou, o lugar onde tudo começou. Ele sorriu levemente. E onde eu voltei à vida? Ela o olhou. A chama da vela balançando suavemente a seus pés. Você queria falar sobre trabalho? Perguntou ela, meio provocativa, meio inquieta. Adrienne se aproximou. Durante o último ano você mudou toda a minha empresa. Você a transformou em um lugar onde as pessoas são ouvidas. Você fez com que coisas que eu achava impossíveis se tornassem óbvias. Mais um passo. Você me fez ver o mundo de forma diferente. Seu rosto corou, seu coração acelerou, e não por causa do vento. Adrian, mas ele não a deixou terminar. Lila, disse ele, sua voz baixando, lenta como se estivesse falando não aos seus ouvidos, mas à sua alma. Eu tenho me preparado para isso há muito tempo. O vento noturno repentinamente soprou, puxando a barra do terno de Adrian enquanto ele se ajoelhava diante dela. Metade da cidade lá embaixo pareceu brilhar mais intensamente naquele instante. Laia levou a mão à boca, sem ar. Adrienne olhou para ela, não com o olhar de um CEO, não com a confiança inata, mas com a sinceridade crua e trêmula de um homem que entrega seu coração inteiramente nas mãos de outra pessoa. Laia Reis. Sua voz era profunda, ressonante, tão real que quase a fez cair de joelhos. Você não apenas salvou minha vida. Ele respirou fundo, sem nunca desviar o olhar do dela. Você salvou a parte do meu coração que eu pensava ter morrido há muito tempo. Uma lágrima escorreu de seus cílios. Adrienne continuou, a voz dele tremendo levemente na última palavra. Eu te amo todos os dias, todas as noites, em todas as escolhas. Quer casar comigo? O vento chicoteou seus cabelos violentamente, mas em meio a todo o caos, seu coração estava mais tranquilo do que nunca. Ela não conseguia falar, não conseguia respirar fundo. Laia deu um passo à frente, as mãos tremendo enquanto segurava o rosto dele. Ela sussurrou, com a voz embargada. Sim, eu quero. Quando Adrienne se levantou, ele a puxou para seus braços, segurando-a como se as fronteiras entre suas almas finalmente se dissolvessem. O beijo deles, profundo, longo, contendo um ano inteiro de desejo reprimido, se perdeu na noite como o último farol da cidade. Não foi impulso, não foi encantamento, mas sim o significado de uma vida inteira. Um ano depois, um sonho reacendeu.
No outono seguinte, quando as folhas de bordo se tingiram de vermelho e laranja vibrantes, Laia Reis saiu pelos portões da Faculdade de Medicina da Universidade da Pensilvânia com um dossiê de admissão nas mãos. Adrienne esperava no topo da escadaria, vestindo um longo casaco, o orgulho tão intenso que ofuscava o sol da tarde. Minha diretora de bem-estar dos funcionários está prestes a se tornar médica, disse ele com um sorriso de canto de boca. Ela riu, inclinando-se para ele. Não é mais sua. Eu me demiti. Não, murmurou Adrienne, passando um braço em volta da cintura dela e puxando-a delicadamente para perto. Você ainda é minha, só que não é mais minha funcionária. Ela riu novamente, encostando a cabeça no ombro dele. O caminho à frente era longo, cheio de desafios, noites em claro, provas e pressão. Mas desta vez, ela não o carregaria sozinha. Adrienne a puxou para mais perto, dando-lhe um beijo na testa antes de sussurrar. Você corre atrás do seu sonho, e eu corro atrás de você. Ela sorriu para o casaco dele. Os dedos se enroscando no tecido, e ali, sob o dossel cintilante de folhas douradas, estavam duas almas que um dia acreditaram ser incapazes de serem amadas, agora pertencendo completamente uma à outra. Não por causa do destino, não por causa de dívidas, não por causa das circunstâncias, mas por causa de uma escolha. Uma escolha que duraria o resto de suas vidas. 5 anos depois, o hospital da Universidade da Pensilvânia tinha seu próprio tipo de luz noturna, branca, limpa e suave, como um raio de luar deslizando sobre a água. As portas giratórias do saguão principal se abriam ritmicamente, levando pessoas exaustas de volta para o mundo. E entre eles havia sempre um rosto do qual Adrienne Hale nunca conseguia desviar o olhar. Laia saiu depois de um turno de 12 horas. Seu cabelo estava preso, algumas mechas soltas emoldurando as bochechas rosadas pelo cansaço. Seu casaco branco estava um pouco amassado, seus olhos cansados, mas brilharam no instante em que o encontraram. Adrienne se encostou em seu SUV preto, as mãos nos bolsos do casaco, a postura relaxada, mas seus olhos, meu Deus, seus olhos nunca haviam relaxado nem por um segundo quando a olhavam. Você esperou muito? Perguntou Laia, com a voz um pouco trêmula. Espero por você todos os dias, respondeu Adrienne, dando um passo à frente e colocando o casaco sobre os ombros, um instinto, um hábito que se tornara completamente dele. Espero para vê-la sair por aquelas portas, espero para levá-la para casa. Espero te amar um pouco mais. Ela riu baixinho, encostando a testa no peito dele. Adrienne Hale, quantas vezes você já disse isso? Não o suficiente para me cansar, murmurou ele, beijando o topo da cabeça dela. A casa deles ficava a apenas 10 minutos do hospital, não era mais a cobertura do 82º andar. Adrienne guardava a cobertura como um marco de suas vidas, mas a vida real, o viver de verdade, existia na casa com luzes douradas e aconchegantes. A cozinha que sempre cheirava a pão torrado pela manhã e o som da risada de uma criança ecoando no quintal. E no momento em que atravessaram a porta, um pequeno grito soou. Mamãe, mamãe, eu construí um hospital de Lego. Um menino de 4 anos veio correndo em direção a eles, seus cabelos levemente cacheados iguais aos de Adrienne, e seus olhos escuros e suaves, uma cópia exata dos de Laia. Laia se abaixou, pegou-o no colo e o girou uma vez, sua risada ressoando clara e vibrante. Adrienne os observava, a mulher de sua vida e o filhinho deles, com o olhar de um homem que havia caminhado pelo inferno e pelo paraíso e finalmente escolhido ficar onde eles estavam. O menino olhou para ele, transbordando curiosidade. Papai, a mamãe realmente te salvou? Como uma super-heroína. Adrienne se agachou para ficar cara a cara com o filho, passando a mão pelos cabelos do menino. Sim, disse ele, com a voz grave e suave o suficiente para que Laia instintivamente se virasse para olhá-lo. Ela me salvou uma vez e salvou meu coração para sempre. Os olhos do menino se arregalaram, como se tivessem ouvido um dos maiores segredos do mundo. Então, a mamãe é mais forte que o papai? Adrienne riu. Ela sempre é.
Laia cutucou o ombro dele. Não ensine essas coisas para ele. Adrian se aproximou, envolvendo os dois em seus braços. Não, eu só estou ensinando a verdade para ele.